A minha prima humilhou o meu filho autista no seu casamento e tentou tirar-me a guarda. Ela não imaginava o quão rápido o feitiço se viraria contra o feiticeiro. O meu nome é David e o meu mundo gira em torno do Mike. O Mike tem 7 anos, um sorriso que ilumina qualquer sala e um diagnóstico de autismo de funcionamento moderado. Para muitos, o Mike é difícil ou imprevisível, mas para mim, ele é apenas uma criança que sente o mundo com uma intensidade que a maioria de nós esqueceu. Vivemos numa sociedade que prega a inclusão, mas que fecha a porta quando o diferente incomoda o cenário perfeito. E ninguém gosta mais de cenários perfeitos do que a minha prima Vanessa. Quando ela anunciou o seu casamento luxuoso, o Mike ficou em êxtase. Ele adora música, luzes, e acima de tudo, adora sentir-se parte da família. Sério, papá? Eu posso ir mesmo? Perguntou ele, saltando e batendo as mãozinhas, o seu time de pura alegria. Claro que sim, campeão. É o casamento da prima Vanessa. Somos família. Passei semanas a prepará-lo. Compramos um fone de ouvido com cancelamento de ruído que combinava com o seu pequeno fato, treinamos como ficar sentado durante a cerimônia e levamos os seus brinquedos sensoriais favoritos. Eu queria que ele se sentisse seguro. No entanto, o que eu não sabia era que a Vanessa tinha outros planos. Para ela, o Mike não era um convidado, era um erro estético na sua foto de capa da revista social. O dia do casamento chegou. O Mike estava impecável. Na igreja, ele portou-se como um príncipe. Usou os fones quando o órgão tocou mais alto e balançou-se levemente, mas em silêncio. Mas foi na recepção que o pesadelo começou. O salão era um mar de cristal, flores brancas e perfumes caros. Havia centenas de pessoas. O excesso de estímulos começou a deixar o Mike inquieto. Ele começou a falar mais alto, aqueles sons repetitivos que o ajudam a regular-se. Nada disruptivo, apenas o Mike a ser o Mike. Estávamos perto da mesa do bolo quando a Vanessa, envolta em seda e arrogância, se aproximou. Ela não sorriu. Não cumprimentou o primo. Olhou para o Mike como se ele fosse uma mancha no tapete. David, podes levar isso para fora? Sibilou ela, com um tom de voz que fez o meu sangue ferver. Isso, Vanessa? Estás a falar do teu primo? Estou a falar desse barulho irritante e desses gestos esquisitos. Isto é um casamento de alta classe, não é um centro de terapia. As pessoas estão a olhar. Ele está a estragar o ambiente. Se ele não consegue agir como uma pessoa normal, não devia estar aqui. O Mike, que capta as energias melhor do que ninguém, parou de saltar. Os olhos dele encheram-se de lágrimas. Ele percebeu que não era bem-vindo. Ele é uma criança, Vanessa. Ele tem autismo. Tu sabias que ele vinha. Eu sabia, mas achei que terias a decência de o manter escondido ou dopado, respondeu ela, sem ponta de remorso. Ou o tiras daqui agora, ou chamo os seguranças para vos expulsar a ambos. Não quero uma anormalidade nas minhas fotos oficiais. Aquelas palavras, anormalidade, escondido, ecoaram pelo salão. Algumas pessoas próximas ouviram e baixaram a cabeça, envergonhadas pela crueldade dela, mas ninguém disse nada. Peguei na mão do Mike, que tremia, e olhei fixamente para Vanessa. Não precisas de chamar ninguém. Nós vamos embora. Mas lembra-te disto, Vanessa, a perfeição que tu tanto persegues é oca. E um dia, vais precisar da família que acabaste de humilhar. Saímos sob os olhares de pena dos convidados. No carro, o Mike chorou até soluçar, perguntando o que tinha feito de errado. Eu prometi-lhe que ele era perfeito, mas por dentro, eu estava a planear como proteger o meu filho de uma família que o via como um defeito. Eu achava que o pior tinha passado. Mas a Vanessa não queria apenas o Mike fora do seu casamento, ela queria-o fora da minha vida. No dia seguinte, recebi uma visita que me gelou a alma, e 2 assistentes sociais do Conselho Tutelar estavam à minha porta. Os 2 assistentes sociais parados à minha porta seguravam pastas que pareciam sentenças de morte. O meu coração disparou. O Mike estava na sala, a organizar os seus carrinhos por cores, alheio ao facto de que o seu mundo estava prestes a ser sacudido. Senhor David? Recebemos uma denúncia anônima grave, disse a mulher, com um olhar clínico que me atravessava. Fomos informados de que o seu filho, Mike, vive num ambiente de negligência, que o senhor não tem controle sobre os surtos dele e que o expõe a situações de perigo e humilhação pública. Perigo? Humilhação? A minha voz falhou. Eu estava num casamento ontem.
A única humilhação veio da noiva. Eles pediram para entrar. Tive de os deixar ver o Mike. Ele, sentindo a tensão, começou a balançar-se mais depressa e a fazer sons de autorregulação. Vi a assistente social anotar algo rapidamente no seu bloco. Cada gesto natural do meu filho estava a ser transformado em prova de instabilidade. A denúncia afirma que o senhor se recusa a medicá-lo adequadamente para que ele possa frequentar eventos sociais de forma normal e que o força a situações de estresse extremo para seu próprio prazer egoísta, continuou o homem. Não precisei de ser um gênio para saber quem tinha feito a chamada. Vanessa. Ela não se contentou em expulsar-nos, ela queria punir-me por eu não ter escondido o meu filho. Ela queria provar que eu era um pai incapaz para justificar o seu próprio preconceito. Nas semanas seguintes, a minha vida tornou-se um inferno de inspeções. Tive de contactar terapeutas, médicos e professores para provar que o Mike era bem cuidado. Mas a Vanessa tinha movido as suas peças. Ela começou a espalhar no grupo de WhatsApp da família que eu era instável e que o Mike precisava de uma instituição especializada para não sofrer. O pior foi quando recebi a citação judicial. A Vanessa, usando a influência do novo marido, um advogado de renome na cidade, tinha convencido a minha própria tia, a mãe dela, a testemunhar contra mim, alegando que o Mike era agressivo e que eu não tinha condições financeiras ou psicológicas para a guarda. Eu estava prestes a perder o que mais amava porque uma mulher não gostou do ângulo das suas fotos de casamento. Foi então que recebi uma mensagem inesperada. Era do fotógrafo do casamento, um rapaz chamado Léo. David, eu ouvi o que a Vanessa disse no altar. Eu não apaguei os vídeos. E tenho algo que vais querer ver. Não é só sobre o que ela disse ao Mike, é sobre o que ela disse quando achava que ninguém estava a gravar. O feitiço estava prestes a virar-se contra o feiticeiro, mas eu ainda não sabia o quão devastador seria o segredo que a Vanessa escondia por trás daquele vestido de noiva perfeito. Encontrei-me com Léo, o fotógrafo, num café discreto. Ele parecia nervoso, olhando constantemente para a porta. Sem dizer muito, ele abriu o portátil e colocou os auscultadores em mim. O microfone da lapela do noivo ficou ligado durante toda a festa, David. Eles esqueceram-se que eu estava a gravar áudio ambiente para o vídeo oficial. Ouve isto. O vídeo mostrava Vanessa e o marido, o tal advogado influente, num canto do salão, logo após a nossa expulsão. O que ouvi fez o meu estômago dar voltas. Finalmente tiraste aquele estorvo daqui, Vanessa, dizia o marido. Já temos problemas suficientes com as tuas dívidas ocultas, não precisamos de um miúdo a gritar nas fotos que vamos vender para a revista. Não te preocupes, respondia Vanessa com uma voz gélida que eu nunca lhe tinha ouvido. Vou tratar do David amanhã. Fiz uma denúncia ao conselho tutelar. Se ele estiver ocupado a lutar pela guarda, não terá tempo de vir pedir a parte dele na herança da avó, que eu já usei para pagar a decoração deste casamento. Fiquei sem fôlego. Não era apenas preconceito. Era um plano financeiro. A nossa avó tinha falecido há 6 meses, e o inventário ainda estava a decorrer. A Vanessa era inventariante e tinha desviado fundos da família para financiar o seu estilo de vida luxuoso. Ela precisava de me desacreditar e de me manter ocupado no tribunal para que eu não auditasse as contas. Tenho mais, disse o Léo, passando para outro ficheiro. Desta vez, era um vídeo da Vanessa falar com a minha tia. Ela estava a instruir a mãe sobre o que dizer aos assistentes sociais. Mãe, diz apenas que viste o David abater-lhe. Ninguém acredita num pai solteiro de um miúdo autista. Vão achar que ele perdeu a paciência. É para o bem da nossa família. A traição era total. A minha própria tia estava disposta a ver o neto ser levado para uma instituição para proteger as mentiras da filha. Léo, por que é que me estás a dar isto? Perguntei. Porque eu também tenho um irmão com necessidades especiais, David. E o que ela fez ao Mike foi a coisa mais nojenta que vi em 10 anos de carreira. Ela não merece o silêncio de ninguém. Saí dali com uma munição que a Vanessa nem sonhava que existia. Mas eu não ia apenas entregar os vídeos à polícia. Eu queria que a queda dela fosse tão pública como a humilhação que ela causou ao meu filho. Na manhã seguinte, era a audiência preliminar de custódia. A Vanessa apareceu com o seu fato de designer, o marido advogado ao lado, e a minha tia, que nem conseguia olhar-me nos olhos. Eles pareciam vitoriosos. O juiz começou a sessão. Sr. David, as acusações de negligência e instabilidade são graves. A senhora Vanessa e a sua tia alegam que o bem-estar da criança está em risco. O que tem a dizer? Olhei para a Vanessa.
Ela deu um pequeno sorriso de triunfo, achando que eu ia implorar. Em vez disso, retirei uma pendrive do bolso e coloquei-a em cima da mesa. Meritíssimo, eu não vim aqui para me defender de mentiras. Vim aqui para apresentar provas de uma conspiração criminosa, fraude financeira e falso testemunho. E sugiro que a senhora Vanessa chame um advogado criminalista, porque o marido dela, bem, ele também vai precisar de um. O sorriso da Vanessa desapareceu. O rosto do marido dela ficou cinzento. Eles perceberam, naquele instante, que a anormalidade que eles tentaram expulsar tinha acabado de abrir a porta da cela deles. O silêncio na sala de audiências era tão denso que se podia ouvir a respiração ofegante da Vanessa. O juiz, um homem de olhar severo e experiência vasta, inclinou-se para a frente, observando a pendrive que eu tinha colocado sobre a mesa como se fosse uma granada prestes a explodir. O que quer dizer com conspiração criminosa, Sr. David? Perguntou o magistrado. Quero dizer, meritíssimo, que esta tentativa de me retirar a guarda do Mike não é um ato de preocupação com a criança. É uma manobra de diversão para encobrir crimes financeiros e o desvio da herança da minha avó. E tenho as provas em áudio e vídeo, gravadas acidentalmente pelo próprio sistema de som do casamento da senhora Vanessa. O marido da Vanessa, o advogado que até então exalava arrogância, tentou intervir e isto é um ultraje. Gravações ilícitas não são admissíveis. Não foram ilícitas, retorqui calmamente. Foram feitas pelo fotógrafo contratado por vocês, num espaço público da festa, através de um microfone que o senhor aceitou usar. Não há expectativa de privacidade quando se planeia um crime em voz alta no meio de 300 convidados. O juiz ordenou a reprodução dos ficheiros. À medida que a voz da Vanessa ecoava na sala, chamando o Mike de estorvo e admitindo que tinha usado o dinheiro da família para pagar as flores e o champanhe, a cor abandonou o rosto da minha tia. Ela percebeu, ali mesmo, que tinha sido usada pela própria filha para cometer falso testemunho. Quando o vídeo mostrou a Vanessa instruir a mãe a mentir sobre eu bater no Mike, o juiz suspendeu a sessão imediatamente. Assistente social, disse o juiz, a voz gélida como o aço. Quero que o relatório de negligência contra o Sr. David seja arquivado imediatamente. Em vez disso, quero a abertura de um inquérito por denúncia caluniosa e fraude processual contra a Sra. Vanessa e o seu cônjuge. Mas o golpe final veio de onde a Vanessa menos esperava. A minha tia, ao ver a gravação onde a filha admitia que a herança, que deveria sustentar a velhice da própria mãe, tinha sido gasta em seda e cristal, desabou num choro convulsivo. Tu roubaste a tua avó? Gritou a minha tia, levantando-se e ignorando os protocolos do tribunal. Tu fizeste-me mentir sobre o meu próprio neto para esconderes que és uma ladra? David, perdoa-me, eu não sabia, ela disse-me que o Mike estava a sofrer contigo. A segurança teve de intervir. A Vanessa tentou fugir da sala, mas a polícia judiciária já tinha sido alertada. Como o marido dela era um oficial do tribunal, a gravidade da fraude processual era ainda maior. Saí do tribunal com o Mike pela mão. Ele não entendia as questões jurídicas, mas sentia que o peso tinha desaparecido. Ele olhou para mim e disse, papá, a senhora má já não vai gritar? Não, Mike. A senhora má agora tem os seus próprios problemas. A notícia espalhou-se pela família como pólvora. Em menos de 24 horas, a Vanessa passou de noiva do ano a pária. O marido dela foi suspenso da ordem dos advogados e os credores do casamento, que ela tinha prometido pagar com o dinheiro da herança que já não existia, começaram a bater-lhe a porta. O feitiço não tinha apenas virado, tinha destruído completamente o castelo de cartas que a Vanessa construiu. Mas eu ainda tinha uma última conta a ajustar. A Vanessa achava que o dinheiro era tudo? Pois bem, ela ia descobrir o que acontece quando se mexe com o futuro de uma criança autista. A queda da Vanessa foi tão rápida quanto o seu desfile pelo altar. Com as provas da fraude financeira e do desvio da herança, o juiz não só arquivou o processo de guarda, como encaminhou o caso para o Ministério Público. O casamento perfeito durou menos de 3 meses. O marido, temendo ser arrastado para a lama e perder a sua licença de advogado, pediu anulação e distanciou-se de todos os negócios dela. A Vanessa foi condenada a restituir cada cêntimo desviado do espólio da nossa avó. Sem o dinheiro da herança e com as contas bancárias penhoradas, ela teve de vender o apartamento de luxo, o carro e até as joias que ostentava. A mulher que chamou meu filho de estorvo acabou a morar num pequeno quarto alugado, trabalhando em 2 empregos para pagar as custas judiciais e as multas por falso testemunho. Mas a maior vitória não foi ver a Vanessa na miséria. Foi o que aconteceu com a nossa família. A minha tia, consumida pela culpa de ter acreditado nas mentiras da filha, apareceu em minha casa uma semana depois da audiência.
Ela trazia um urso de peluche, um daqueles com texturas diferentes que o Mike adora. David, eu falhei como avó e como tia, disse ela, chorando. Eu deixei que a vaidade da Vanessa me cegasse. Por favor, deixa-me tentar compensar o Mike. Eu quero aprender sobre o mundo dele. Aceitei o pedido de desculpas, não por ela, mas pelo Mike. Ele merece uma família que o entenda, e a redenção da minha tia foi o primeiro passo. Ela começou a frequentar grupos de apoio para familiares de pessoas com autismo e tornou-se a maior defensora do Mike. 2 meses depois, fomos a um churrasco de família na casa do meu primo William. Eu estava tenso, com a mão do Mike apertada na minha, pronto para qualquer sinal de rejeição. Mas, desta vez, tudo foi diferente. Quando chegamos, a filha da tia Maria, a pequena Sofia, correu até ao Mike. Mike! Vem ver! O esguicho está a deitar água para todo lado! Exclamou ela, pegando na mão dele. O Mike olhou para mim, procurando aprovação. Eu acenei com a cabeça e um sorriso. Ele deixou-se levar e, momentos depois, estava a correr pelo jardim, batendo as mãozinhas de alegria enquanto a água lhe batia no rosto. Ninguém olhou de lado. Ninguém pediu para ele ser normal. O som das suas gargalhadas era apenas mais uma música na festa. Fiquei a observar de longe. O Mike não precisava de ser curado, a nossa família é que precisava de ser educada. A crueldade da Vanessa serviu como um espelho que forçou todos a verem os seus próprios preconceitos. Hoje, o Mike está a florescer. Ele tem amigos, tem o apoio da família e, acima de tudo, tem a segurança de que o seu pai nunca deixará que ninguém o faça sentir-se menos do que. A Vanessa tentou usar a lei para nos separar, mas a única coisa que conseguiu foi isolar-se na sua própria amargura. Enquanto ela conta os cêntimos para pagar as suas dívidas, eu conto as vitórias do Mike. E, no fim de contas, descobri que a verdadeira alta classe não está em casamentos caros ou fotos de revista, mas na capacidade de amar alguém exatamente como essa pessoa é. Curta e se inscreva no canal para mais vídeos.